Existem pesquisas que são feitas anualmente em relação à complexidade de sistemas tributários no mundo, né? E o Brasil só tá no top 1 desse, né? A empresa, ela não existe uma limitação, ela pode ser só um ou outro regime, né? Claro, exceções à regra na legislação existem, né? Então a gente tem, por exemplo... Essa é a frase do dia. Tornar a contabilidade acessível, né? E tornar a contabilidade acessível não é só oferecer ela por um preço, né? Ou por um custo mais baixo do que, né, durante muito tempo, né? Foi muito caro, era algo, né, inalcançável para muitas empresas. É também, né, você também simplificar linguagem. A gente tem que desmistificar, acho que a contabilidade, né? A contabilidade não é algo burocrático e chato, mas é uma ferramenta essencial para que o empreendedor consiga alavancar seus negócios. Aliado, né? A contabilidade é uma aliada do empreendedor até no dia a dia mesmo. Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Hoje, episódio de número 30. Número 30, Michel. 3 dezenas. Ao lado da nossa gloriosa e brilhante Michele Silva. Olá, Foz. Olá, pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo. Eu sou a Michele Silva, gerente de comunidade aqui no Granato, responsável por mediar e facilitar os grupos que giram em torno da nossa marca. Eu estou muito empolgada para esse episódio. O último foi incrível. Esse promete também. A gente está ficando muito chique nesse podcast. Muito. Muito, muito chique. Muito. Hoje falaremos sobre parte de burocracia, parte de desburocratização. Vamos falar aqui com um especialista, mas antes de apresentar ele, gostaria muito de agradecer ao Granato, um controle financeiro que apoia e mantém essa ideia, cede espaços profissionais que fazem este conteúdo acontecer para você. Se você ainda não testou, testa lá www.granato.com.br por 7 dias, o melhor software de controle financeiro da galáxia. Ok? Ok. Hoje falaremos, no episódio 30, qual o jeito mais rápido e barato de abrir uma empresa. E hoje temos um convidado mais do que especial. Gostaria de dar boas-vindas a Diego Santos, o Head de Operações. Na verdade, ele vai explicar o que ele faz lá no Contabilizei. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado pela presença. Obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, dividir um pouquinho aqui da minha experiência, do que fazemos na Contabilizei, né? E levar a informação, né, para o público, né, aí os assinantes do canal. É isso aí, muito bom, legal. Olha só, antes de começar, queria dizer que você aí que está na informalidade ou cheio de dúvidas, qual é a empresa, que regime que eu tenho que ir, por que esse negócio todo é complicado, fica tranquilo que até o final desse episódio você vai entender tudo, vai manjar tudo e vai receber dicas preciosas do Diego e de nós aqui também, para andar 200% dentro da lei e abrir da melhor maneira possível a sua empresa. Certo? Hoje, a gente tem no Brasil uma quantidade enorme de empresas, mas a gente estava conversando aqui no backstage, as coisas mudam a todo instante, as regras mudam a todo instante, é tudo muito complexo, complicado, parece que é de propósito, e lá no fundo da minha mente eu acho que é. De propósito complicam para que a gente se enquadre no melhor regime tributário para quem cobra imposto e não exatamente para quem empreende. Né? E hoje a gente vai desmistificar todas essas coisas. Antes da gente começar a falar tecnicamente aqui das coisas, Diegão, queria que você contasse um pouco sobre você, como você chegou na Contabilizei, quem é o Diego, você falou que vem da indústria. Então, assim, temos um especialista aqui em segmentos com vasta experiência aqui. Então, a gente vai te consumir até o último fio de cabelo para trazer um conteúdo para todo mundo aqui. Conta aí, Diegão, quem é você, de onde você vem, como você se formou, como você aprendeu o que você aprendeu aí antes de chegar na Contabilizei,
antes da gente falar tecnicamente sobre esse assunto? Legal, claro, vamos lá. Assim, acho que primeiramente estou bem feliz de estar aqui com vocês, né, de poder aqui conversar, dividir um pouco da minha experiência, trazer um pouquinho aqui de como, né, a Contabilizei enxerga o mercado empreendedor, como ela vem contribuindo, ajudando, né, com eles. Bom, eu sou contador de formação e administrador, tenho 2 formações acadêmicas, também sou pós-graduado em gestão tributária, né, trabalho aí na área de finanças, né, especificamente tributária e contábil há mais ou menos 22 anos, né, comecei bem cedo. Sabe pouco, né, sabe pouco. Comecei com 16 anos, hoje eu tô com 38, né, então assim, acabei passando aí ao longo do tempo por diversas indústrias, né, de segmentos diversos aí, como farmacêutico, telecom, bebidas, passei uma temporada também em Big Four, né? E empresas como Novartis, Coca-Cola, Claro, Ernst Young. Antes de vir para a Contabilizei, eu estava numa indústria química americana, né? Lá eu trabalhava como tax manager, como gerente de impostos, né? E acabei recebendo um convite em novembro de 2020 para vir para a Contabilizei, para reestruturar a área de auditoria interna, que era uma área que até então existia, e construir do zero a área de assuntos regulatórios, né? Que, embora tenha um nome bonito, nada mais assuntos regulatórios, uma área normativa, que acompanha as legislações, as alterações, né? Não só de cunho tributário, mas também de cunho societário, de cunho trabalhista previdenciário. Por quê? Porque a vida, né, a história de uma empresa não é só tributos, né? Você tem toda a parte contábil, a parte para quem tem funcionário de folha de pagamento, né? Você abre, fecha empresa, faz alterações contratuais constantemente. Então, isso exige que nós tenhamos, né, que tivéssemos um departamento especializado que acompanhasse isso, né, e cascateasse isso para os nossos clientes, para que a gente pudesse também, para que a gente possa também, inclusive, fazer os ajustes necessários em termos de sistemas, né, que nós utilizamos, que é a nossa plataforma, que nós chamamos, né, e que propicia, né, o nosso cliente ter uma solução de contabilidade por um custo muito menor, né, que o mercado oferece. Aliás, eu gostaria de parabenizar a Contabilizei, eu acompanhei o processo de abertura de empresa, um processo muito fluido. Então, assim, você aí que está só apertando próximo, olha as mentes que estão por trás desse negócio, que é só apertar um botãozinho e lá no final sai uma empresa aberta. Achei muito legal mesmo, assim. Depois a gente até fala um pouco mais. Sim, Vamos claro. já bazar o Contabilizei aqui também. Mas depois a gente fala um pouco mais sobre tudo isso que amarra. Eu queria só, muito legal, pegar um recorte da sua fala, que é, olha só, né? Você trabalhava numa multinacional, né? Isso. Que você era o tax manager. Isso. Então, assim, é uma pessoa, uma empresa que vem de fora. Então, você, empreendedor, empreendedora, já é um vencedor, uma vencedora. Com certeza. Você já está na glória. Porque empresas que vêm de fora não entendem nada. Eles precisam de alguém local para entender toda essa maluquice que é empreender nesta terra de meu Deus que é o Brasil. Eu amo essa terra, ok? Que fique claro, mas é difícil, né, cara? Sim. E aí queria pegar esse recorte aí de como que é essa experiência, só falando um pouco mais sobre você ainda. Como que é essa experiência? Então, é exatamente isso que eu tenho como ideia. A empresa vem para cá e fala assim, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Então, me salva, Diego? É assim que a multinacional vem pro... Olha, é basicamente assim. Porque, né, existem pesquisas que são feitas anualmente em relação à complexidade de sistemas tributários no mundo, né? E o Brasil só está no top 1 desse, né? Então, ou seja, né? Em todos os sistemas tributários que nós temos no mundo, o brasileiro é o mais complexo. O brasileiro é o que mais tem normas, que mais muda, né? Tem alterações diariamente, né? Então, assim, é difícil algumas questões para o estrangeiro entender, né? Pô, que maluquice é isso, né? E a gente tem imposto sobre imposto, né? Fora em outros países, como a Europa, por exemplo, e Estados Unidos, que tem um sistema tributário muito mais consolidado, né? Existe uma regra clara, né? Você sabe quanto você está pagando de imposto, quanto que vai incidir sobre o que você está comprando. Aqui, você não tem essa visibilidade tão clara. Recentemente houveram algumas mudanças no sentido de tentar trazer essa clareza e visibilidade, mas ainda assim você tem duas questões, né, que são complexas no sistema tributário brasileiro. A forma como você calcula
o número de exceções que existe para cada regra de cada imposto que a gente tem, né? E o pacote para fechar são as obrigações tributárias que você tem que entregar, que caso você não entregue, tempestivamente, o contribuinte está sujeito a multas que são pesadas, né, e que podem chegar, e aí é 2% do faturamento, dependendo da obrigação que a gente esteja falando. Depende do negócio, pode quebrar o negócio, né? Então, consumir 110% da sua margem, com 2%. Exato. Legal. Então, não fazendo uma crítica, mas fazendo uma crítica, né? Todo esse cuidado, então você é contador de formação, você trabalhava ali como... pegando uma parte da contabilidade que a gente sabe que é complexa. Eu até antes aqui no backstage falei, né? Eu falei, nossa, eu queria muito conhecer quem é essa pessoa que corre atrás. O empreendedor não conseguiria, né? Não teria habilidade de acompanhar isso. Isso é terceirizado para a contabilidade. Então, quando eu contrato o serviço de contabilidade, eu já espero que isso venha feito para mim. Aí, fazendo uma crítica duríssima a esse mercado... a gente já passou por talvez umas 7 contabilidades, agora a gente está com essa última há muito mais tempo, e todas sempre foram muito ruins, inclusive nisso, sim. Com relação à responsabilidade para com o nosso negócio aqui, de apurar corretamente ou de sugerir um ajuste onde a gente se enquadra melhor ou não, e em vários casos esqueceram de... Falou assim, tem que pagar essa guia hoje. Cara, como assim? Eu sei que é um negócio complicado e tal, mas fazendo uma crítica ao mercado, é muito complicado acompanhar. Como que você faz? Porque a Contabilizei tem milhares de clientes aí, e aí você basicamente é responsável por esses milhares de clientes terem essa informação o mais rápido possível. Como que você faz, cara, para ficar atualizado nesse nível, né? Certo, acho que é uma boa pergunta. Assim, acho que o mercado de contabilidade é um mercado, né, relativamente tradicional, se é que podemos dizer assim, né? A Contabilizei, né, surgiu com o propósito, né, de desburocratizar a vida do empreendedor brasileiro, né? Você me perguntou, o empreendedor, né, que não tenha uma formação, que não conheça de impostos, né, ele conseguiria? Talvez conseguiria, mas acho que a gente tem níveis de complexidade diferentes quando a gente fala de tributação no Brasil, né? Então, acho que ele não conseguiria atender e acompanhar, né, e cumprir com todas as obrigações, né, sem a ajuda de um contador, né? E no final do dia existe uma regulação que fala que toda demonstração financeira de qualquer empreendedor, não importa o tamanho ou o porte, tem que ser assinada pelo contador, exceto o MEI, né, que aí a gente está indo para uma outra esfera, mas quem não é MEI, né, obrigatoriamente precisa ter um contador ali assinando, né, tecnicamente por aquela informação que consta, né, no balanço daquele cliente, daquele empreendedor, né? Então, assim, quando a gente pensa em como que eu faço para acompanhar essa loucura, né? Essas mudanças que acontecem todo momento, né? A gente tem um arcabouço, né, dentro da Contabilizei, né? Então, assim como eu comentei lá no back contigo, a gente, né, essa área começou comigo e mais 2 pessoas, hoje nós somos 17 pessoas, né? Então, você vê, conforme foi crescendo o número de clientes, naturalmente, o número de legislações que a gente passou a ter que acompanhar também cresceu, aumentou na mesma proporção, e isso aumentou a gente implementar, né, a equipe, né, para que a gente possa trazer ali segurança de que a gente está up to date, né, atualizado ali, né, para as mudanças que tem, né? Então existe um esquema de acompanhamento que a gente faz, né? Então tem legislações ali na esfera X que a gente acompanha diariamente, na Y a gente acompanha, né, um dia sim, um dia não, porque não tem tantas alterações assim, enfim. Mas, obrigatoriamente, tem um esquema onde a gente passa por todas as legislações em todas as esferas. Legal. Toda semana. Então, não existe, né, você não vai pegar, daqui um mês eu vou vir falar para ti e falar, então, mudou aqui, você pagava tantos por cento, você vai pagar agora tantos por cento vezes 2. Não, isso na Contabilizei não vai acontecer. Legal demais. Muito bom. Você falou sobre exceto o MEI, né? Fala um pouquinho aí para quem está ouvindo a gente, para saber se está no lugar certo, quais são os tipos, né, de empresas. Então, a gente tem MEI, a gente tem ME, quais são os diferentes tipos e portes, assim, de maneira geral, que compõem, que eu posso me enquadrar hoje como negócio.
Legal. Bom, a gente tem dentro desse universo, né, a gente tem dois pontos importantes, né? A gente fala de porte, né, e a gente tem também natureza jurídica, né? Isso se confunde, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês, né, um pouquinho do conceito, né? Obrigado. Né? Obrigado, cara. Né, quando a gente fala, né, de porte, né, normalmente você acaba essa definição, ela vem muito mais da lei da SAs, né? Então, que define ali, conforme a faixa de faturamento, você é considerado uma empresa de grande porte, uma empresa de médio porte ou uma empresa de pequeno porte, né? E a natureza, ela está muito mais ligada à questão de qual que é, né, o tipo de legislação, né, em termos de constituição, né, de integração de capital, né, enfim. Então a gente tem, por exemplo, MEI, por exemplo, né, é um regime, né. A gente tem ME, que é outro regime, né? A gente tem SLU, que é a sociedade, né, que era a antiga Eireli, né? Que também é uma outra natureza jurídica. Não sabia, né? Que a Eireli não tinha mais. Não, a Eireli já acabou, já tem um tempinho já, então, e ela foi substituída, né? Foi alterada e empresas novas, né, passaram a ser, enfim, abertas sobre esse SLU, né, que substitui a Eireli. Enfim, então a natureza jurídica, né, ela faz parte do porte da empresa, mas ela não é o porte da empresa. O que define porte da empresa hoje, majoritariamente, é faturamento, como eu disse. E quando a gente fala de empresa de pequeno porte, a gente está falando de empresas até que faturam até 4,8 milhões. Né? Então, empresas que faturam entre 4,8 milhões e 78 milhões são consideradas empresas de médio porte, e empresas que faturam acima de 78 milhões são consideradas empresas de grande porte. Né? Então, esse é um pouquinho da divisão, né, que a gente tem para considerar a empresa, né, pequeno, médio ou grande porte. E muitas empresas acabam se confundindo e até falhando nessa parte, né? Em definir a contabilidade, às vezes, não sei se presta esse tipo de auxílio, fazer essa substituição, porque às vezes eu tenho que trocar também, né? Sim, isso é uma coisa bem importante que você trouxe, porque, inclusive, algumas variáveis, né, que é a variável do porte, né, ela influencia na questão não só de como que você vai fazer a contabilidade, porque para uma empresa que fatura 4,8 milhões, existe uma regra específica de contabilidade. Para uma empresa acima de 4,8 milhões e 68, é uma outra regra de contabilidade. Né? A regra de contabilidade, na verdade, ela é única, mas o nível de exigência, o nível de demonstrações financeiras, né, que são exigidos para cada porte vai aumentando, né, na medida que a empresa sai de pequeno porte, vai para médio e para grande porte. Então, tem demonstrações que hoje a gente não precisa fazer para empresas de pequeno porte, que é o nosso público-alvo na Contabilizei, que para empresas que começam a faturar acima de 4,8 milhões, sim. E aí não é só a questão de contabilidade em si, né, porque a contabilidade é um mundo, né, como a gente está falando aqui, né, exato, e regime tributário também, né, isso também é uma variável importante, né, se a empresa passa a faturar acima de 4,8 milhões, por exemplo, ela já não pode mais estar no Simples Nacional, que é um regime tributário, né, que em tese, né, ele é menos oneroso, né, que o lucro presumido ou o lucro real, que aí é aplicável para empresas, né, na maior parte das vezes, para empresas de médio porte e grande porte. Então, acho que isso é uma coisa bem importante também. Legal. Se você puder falar um pouco sobre isso, né, sobre lucro presumido, lucro real, Simples Nacional, só para as pessoas entenderem um pouquinho. Então, empresa de pequeno porte está mais ali no Simples. Eu tenho uma empresa de pequeno porte que pode estar no lucro real, no lucro presumido. Como que é essa... Legal. Como que eu sei? Como que o meu contador tá fazendo certo para mim, cara? Perfeito. Bom, né, assim, acho que um bom contador, né, um bom escritório de contabilidade, né, não é só aquele escritório que faz, né, gera as guias, né, assim, o mercado de contabilidade foi muito criticado durante muito tempo, porque ele se preocupava muito em gerar, né, só a guia para o cliente pagar, mas a contabilidade não é só a guia para o cliente pagar, né, e tá a contabilidade mudando isso, né? E está mudando, e a Contabilizei veio para justamente, né, fazer
fazer com que a gente visse, né, para o cliente nosso visse esse valor agregado, visse a contabilidade de uma outra forma, até para que ele possa se dedicar realmente aos negócios dele, né, para que ele possa empreender. E aí, nesse sentido, né, a gente fala que você definir o melhor regime tributário junto com o seu contador envolve, por exemplo, você ter uma previsão de quanto que você vai faturar naquele ano. Né? Isso é uma variável importante, né? Uma outra variável importante, você vai ter operações dentro e fora ou fora do país, é uma outra variável também que pode ajudar a definir se o melhor regime é o X ou o Y. Né? Então, assim, você, a partir dessas informações, e aí o seu contador pode te auxiliar com isso, né? Para entender ali, simular, né? Através de um planejamento tributário, qual que é o melhor regime, né? Certamente você vai pagar menos impostos naquele ano, né? E você me perguntou, né? Uma empresa de pequeno porte, por exemplo, ela tem que obrigatoriamente ser só simples nacional ou ela pode ser lucro real? Ela pode ser lucro presumido? Sim, ela pode. E às vezes faz sentido uma empresa de pequeno porte ser lucro presumido, né? Quando? Né? Por exemplo, se é uma empresa, ela tem exportação de serviço, né? Pode ser, a depender do serviço que ela exporta, ela não vai pagar ISS, por exemplo, né? Então, isso depende muito de uma questão tributária também, né? Que é aonde o resultado do serviço é verificado, né? Aqui no Brasil ou no exterior, né? Mas às vezes ali 2%, 5%, que é o que a gente tem hoje na legislação e que define a alíquota, né, do ISS, faz toda a diferença e vai resultar numa carga tributária ali daquela empresa menor naquele ano. Né? Então, sim, a empresa, ela não existe uma limitação, ela pode ser só um ou outro regime, né? Claro, exceções à regra na legislação existem, né? Então a gente tem, por exemplo... Essa é a frase do dia. Por exemplo, empresas financeiras, né? Empresas financeiras obrigatoriamente têm que optar pelo lucro real. Ela não pode ser simples nacional ou lucro presumido, né? Então, assim, você tem algumas exceções à regra, né? E aí é importante ter um contador atualizado, né? E antenado para que possa te auxiliar, né? Para que você não esteja fazendo uma opção de regime tributário, né, equivocada, não só sob o espectro de pagar menos impostos, mas do que a legislação permite ou não. Sim. Será que essa ideia, porque eu fico sempre pensando assim, que o ovo ou a galinha, né? Quem que deve puxar essa informação? O contador tem que chegar para o empreendedor e falar assim, olha só, chegou a hora da gente fazer o planejamento tributário, vamos sentar aqui. Fala para mim qual é o seu plano, quanto você pretende faturar, como que vai ser aqui? É papel do contador ou é papel do empreendedor puxar isso do contador, cara? Eu acho que é um trabalho em time, né? Mas eu acho que o contador, até por ter expertise, acho que ele tem uma incumbência maior, né? De puxar, de, né, provocar o empreendedor, o cliente dele, né? Vem cá, a gente tem oportunidade aqui, vamos pelo menos avaliar se existe uma oportunidade aqui para você de pagar menos impostos, né? E aí, assim, em que momento isso acontece, né? Via de regra, isso tem que acontecer ali no final do ano, entre o final do ano e o começo do ano. E por que disso, né? Porque normalmente o começo do ano, ali janeiro, é o marco para que as empresas utilizam, né, de acordo com a legislação fiscal, para definir qual que vai ser o regime tributário para o ano. Tem que declarar isso para o governo. Falar Exato. Assim, esse ano aqui vai ser... Exatamente. Esse ano o meu regime tributário vai ser esse. Que mês que é? Janeiro. Janeirão. Ó. Janeirão, então assim, procura ali o contador ali em dezembro. Falei, então, vamos conversar sobre planejamento tributário, avaliar qual é o melhor regime para mim, para minha empresa, né? Então acho que o contador pode auxiliar e aí ele vai, obviamente, pedir ali todas as variáveis, informações que são necessárias para avaliar se o seu caso é melhor o regime X ou o regime Y. Legal demais. Contabilizei, você falou que o foco são pequenas, né? Então até 4 milhões e 800, é isso? Até 4 milhões e 800. Às vezes a gente até atende clientes que no meio do caminho, né, acabam extrapolando esse limite, mas o público-alvo são clientes que faturam até 4,8 milhões. Legal. Eu acho que muitas empresas têm dificuldade, assim, né? Por onde começar? Como que eu vou abrir empresa? Tem essa grande ideia, quer colocar no papel, de fato, abrir um negócio, mas tem essa dificuldade. E eu acho que a Contabilizei traz isso, né? Essa facilidade, essa simplicidade, como você disse.
a contabilidade, às vezes, é uma coisa muito quadrada, né? Aqui a gente recebe muito atendimento, às vezes a gente emite nota de serviço, e aí existem dúvidas muito específicas de cada prefeitura, de cada negócio, de imposto, tá? As pessoas falam, eu preciso de ajuda. A gente fala, não, fala com a sua contabilidade. E tem gente que fala, não, mas eles vão me cobrar ou eles não me passaram a informação. Existe esse distanciamento. Claro que eu acho que hoje está mudando, né? E as contabilidades até estão se, como eu posso dizer, ficando mais tecnológicas, como a Contabilizei. Exato. Mas ainda existe, às vezes, esse distanciamento, né? Essa dificuldade nessa relação de quem está abrindo empresa com quem está ali com o contador e com a contabilidade, né? Ainda é um espaço. Sim, eu acho que esse espaço existe, sim, né? Assim, em escritórios, né? Principalmente escritórios tradicionais. Opa, não saiu aqui. Escritórios tradicionais, né? Mas eu vejo que o fato, né, dos escritórios virem que a tecnologia, né, é um caminho, né, para tornar suas operações escaláveis, tornar suas operações, né, menos ali braçais operacionais, né, acabam forçando com que você tenha ali não só uma aproximação com o cliente para oferecer a melhor solução, entender o que ele está querendo, o que ele está esperando, né? E a gente na Contabilizei, a gente olha muito sobre esse espectro. Tá, eu estou pensando em colocar um botão aqui na plataforma aqui que o meu cliente utiliza. Tá, mas o quanto que isso agrega valor para ele? Faz sentido para ele? Ele quer isso, né? Então, acho que isso faz com que o cliente, né, se aproxime cada vez mais do contador, independente, né, dessa questão, né, de ter o tecnês ali, né, o Contabilizei, né, que a gente chama ali, né? E assim, acho que acho que um outro ponto também bem importante é tornar a contabilidade acessível, né? E tornar a contabilidade acessível não é só oferecer ela por um preço, né? Ou por um custo mais baixo do que, né, durante muito tempo, né, foi muito caro, era algo, né, inalcançável para muitas empresas. Também, né, você também simplificar linguagem, né? Sim, você se comunicar com a língua do cliente, porque a língua do cliente não é a língua do fisco, não é a língua do contador, né? E trazer a informação, a explicação do que está acontecendo na empresa do seu cliente, né? Como que aquilo pode trazer algum risco, como pode afetar ali ele pagar mais imposto, menos imposto, né? Isso é importante e assim, eu vejo esse movimento não só da escritórios como Contabilizei, mas do conselho, né, também de contabilidade, conselho federal, conselho, né, regional também, né? Porque no final do dia a contabilidade ela não é só para a empresa, ela é para o usuário da informação. E o que a gente quer dizer com o usuário da informação, né? É um dos princípios básicos da contabilidade, inclusive, né? É todo mundo que precisa daquela informação. Então, quem que são os usuários da informação? São os bancos, né? Porque o cliente às vezes vai pegar o balanço lá para obter um financiamento, né? Pode ser o governo, porque ele vai participar de uma licitação, né? Então, acho que ter essa clareza de levar informação para o seu cliente e para o usuário da informação de uma forma clara e transparente é essencial, né? E é algo que a contabilidade, né, prega dentro dos seus princípios básicos. Legal. Isso é muito importante. Eu acho que essa Desburocratização. Não só da contabilidade. Isso aí. Não só da contabilidade, sim, mas em traduzir, né? Porque eu acho que às vezes a gente fala bastante sobre isso. Quando você está passando uma mensagem e a pessoa não entende o que você está falando, o problema é seu e não da pessoa. Assim, então você precisa arranjar uma outra forma de passar essa informação para que ela seja compreendida, sabe? Então, assim, você acaba atingindo mais pessoas e eu acho que a gestão financeira, empreendedorismo, essa parte contábil, às vezes se distancia exatamente por conta disso, porque são, às vezes, tantas siglas, tantas questões, as pessoas falam, eu não vou entender. Mas quando eu faço essa tradução, faço essa ponte, fica muito mais fácil. As pessoas, elas se interessam mais, né? Em conhecer, entender um pouco mais a fundo. Então, eu acho isso muito importante, levar esse conhecimento. E eu vejo que vocês também explicam bastante, né? No canal do YouTube tem várias explicações, tem ali alguns artigos também. Acho que é muito importante essa questão de você levar o conhecimento. E não só, estou vendendo aqui uma plataforma que eu quero que seja mais simples, mais barato, mas eu também quero que você entenda, né? Exato, eu acho que, porque no final do dia, né,
o serviço de contabilidade é algo importante para a sustentabilidade da empresa, né? Então, assim, ou seja, a contabilidade em si não é só algo obrigatório porque o governo impõe que exista, né, que tenha um contador ali que assine ou que, né, te ajude ali a acompanhar as legislações que mudam a todo momento, né, gerar as guias corretamente, entregar as obrigações, né? Então acho que a Contabilizei tem muito disso, né? Ela acaba divulgando muitos artigos, né, vídeos, né? A gente tem o nosso blog também que tem muita informação gratuita, inclusive, né, para quem quiser. Então sugiro, né, quem quiser acesse as informações, né? Tá de graça, é de graça, a gente não cobra nada por isso, né? É no sentido de como que cada coisa que acontece ali dentro da contabilidade, o que faz parte da contabilidade, né, pode ajudar você a impulsionar o seu negócio, a ver aquele pedaço do seu negócio de uma forma diferente, né, que você até então não vinha porque você não tinha uma assessoria. Então, vou te trazer um exemplo, né? Controle de estoque, né? Então, assim, estoque é algo que muitos empreendedores hoje não se preocupam, né? Em ter um controle, em saber até que ponto faz sentido, né, eu ter estoque, porque para algumas empresas, inclusive, ter estoque não é uma coisa boa, né, a depender do tipo de negócio. Capital de giro, né? Eu tenho que ter dinheiro ou não no meu caixa, né? E se eu tenho, o que eu faço, né, com esse dinheiro? Então, assim, tudo isso a contabilidade provê, né? E ela deveria prover, né? O contador deveria ajudar, né? Assim, falar, olha, esse pedacinho aqui do balanço da contabilidade, né, é essencial para ti, porque isso pode, por exemplo, você né, não ter dinheiro parado, porque se você tem um estoque lá, né, o dinheiro está parado, está imobilizado ali, né? Você poderia estar usando aquilo para expandir o seu negócio, né, ou para ampliar o seu negócio. Então, acho que é um pouco disso que a contabilidade também, a gente tem que desmistificar, acho que a contabilidade, né? A contabilidade não é algo burocrático e chato, mas é uma ferramenta essencial para que o empreendedor consiga alavancar seus negócios. Aliada, né? A contabilidade é uma aliada do empreendedor até no dia a dia mesmo. Bom, Granatão é muito focado na tesouraria ali, que retroalimenta os dados contábeis, né, e tal. Mas rapidão aqui, né? A gente falou sobre o tema desse trem aqui é como abrir uma empresa de jeito rápido e barato. Então só se liga que tudo que a gente falou até aqui é o que acontece por trás do apertar o botãozinho. Eu comecei aqui falando sobre a experiência na Contabilizei, que eu assisti ali muito de perto e achei sensacional, mas queria que você falasse assim, quanto tempo eu demoro para abrir uma empresa com a Contabilizei? A Contabilizei abre a empresa para mim? Vocês escolhem o regime tributário mais adequado para o meu negócio? O que eu preciso de documento? Fala um pouquinho aí sobre o processo de abertura. Só para quem está ouvindo a gente aqui, a gente jogou um monte de informação que eu acho que são muito relevantes e importantes, porque são pontos de atenção e é tudo que acontece ali por trás do apertar o botão, por exemplo, na Contabilizei. Mas como que funciona na Contabilizei? Qual é esse processo aí? Quanto tempo demora para eu abrir a minha empresa? Vocês escolhem, fazem escolhas? Como que é? Legal. Bom, hoje, né, o processo de abertura ele evoluiu muito, né, nos últimos 2 anos especialmente, porque a gente, todo o processo, né, ele nasce, obviamente, né, do contribuinte falar, eu quero ter um negócio e eu quero que esse negócio seja legalizado, né? E assim, toda vez que você bate lá na Contabilizei, eu quero abrir uma empresa, né? Informações básicas, que a gente vai pedir para você, tá? Que tipo de negócio você quer ter? O que você vai fazer? Para quem que você vai vender, né? Quanto que você estima que vai ser o seu faturamento, quem vão ser os sócios, né? O quanto de dinheiro você está disposto a integralizar, ou seja, colocar na empresa para que ela seja aberta, né? Então, assim, são informações básicas que no processo inicial ali de contato com a Contabilizei, a gente naturalmente vai pedir para quê? Porque, por exemplo, né? Dependendo do tipo de negócio que você quiser ter, né, a gente vai ter lá uma siglinha que chama CNAE, né, que é Código Nacional de Atividade Econômica, né, que vai fazer parte do seu CNPJ, do seu cartão de CNPJ, né? E isso é um fator determinante para que você, por exemplo, possa tributar
se você for Simples Nacional, por exemplo, no anexo 3 ou no anexo 5, por exemplo. Nossa, que é isso? O que é anexo 3, anexo 5? O que é isso, cara? Legal. Acho que o Simples Nacional, né, embora o pessoal fala que é um regime simples, na prática ele não é tão simples assim, né? A gente fala simples, né? Porque ele nasceu com esse propósito, mas ao longo do tempo algumas mudanças foram acontecendo, né? E ele acabou ficando complexo, né? Então, assim, cada regime, cada anexo do Simples Nacional, ele mira um tipo de atividade, né? Então, assim, você vai ter um anexo que vai ser para indústria, outro para comércio, outro ali vai ser, né, para empresas que têm empregados e aí uma folha de pagamento, né, que é importante você tributar de uma forma específica, enfim. Então, o anexo 3 e o 5 são os mais comuns, que são um dos 5 anexos que você tem, né, para as empresas hoje de pequeno porte, que são tributadas pelo Simples Nacional, né? Você, né, tem uma outra questão aqui para incrementar um pouco a nossa conversa aqui, que chama fator R, né? Que enfim, uma sistemática ali que, a depender da despesa de folha de pagamento que você tem, e não sabe se você precisa ter empregado para você ter despesa de folha de pagamento, porque o Prolabore é considerada uma despesa, né, de folha de pagamento, porque incide sobre ele INSS e imposto de renda, né? Você pode deixar de pagar 16%, 15% para pagar 6% no anexo 3. Então você vê a importância de entender ali algumas questões básicas logo no início do processo de abertura. Bom, esses hoje... anexos, eles contêm a alíquota que eu vou pagar de imposto, é isso? Sim, cada anexo ali você tem faixas de faturamento, né? E para cada faixa de faturamento você tem um percentual determinado. Então, por exemplo, de 0 a 180 mil você vai pagar X%, de 180 mil, 360 mil, você vai pagar 2X%, né? Legal. Então, isso vai variando conforme o seu faturamento, né, em cada um dos anexos. E quando eu estou chegando na Contabilizei, você me pergunta isso para saber qual é o anexo que você vai me enquadrar ou qual KNAI que está o anexo. É isso, você vai fazer esse trabalho para mim. Exato. Essencialmente a gente vai perguntar, né, qual que é a atividade, como que você vai exercer, né, se é uma atividade que você vai exercer dentro do mercado ou fora do mercado, né, porque isso vai drivar outras coisas, né, entre elas, como já trouxe o KNAI, o regime tributário, se Simples Nacional, né, se você deve obrigatoriamente ser tributado no anexo 3 ou 5 ou no 4, né, porque existe também algumas regras, né, dentro da legislação que fala obrigatoriamente para esse KNAI, para essa atividade, tem que ser o anexo X, né? Não pode ser um ou outro, né? Uhum. Então, são coisas ali que no processo de abertura, naturalmente, a gente vai buscar para enquadrar logo de cara a empresa no melhor regime tributário. O processo hoje de abertura de empresas, né, ele varia em termos de tempo, ele varia muito a depender de qual que é o estado que você está abrindo a sua empresa, né? Então, tem estados que, como São Paulo, que você pode abrir uma empresa em 3 dias, né? Em 3 dias tem o CNPJ na sua mão para começar a faturar. Rápido, hein? Sim, que é o famoso balcão único, que é uma inovação, né? Que surgiu recentemente dentro do campo societário, né? Então, claro, né? Existem algumas limitações para algumas atividades específicas de considerado baixo risco, né? Você pode abrir a empresa nesse tempo, sem que exista aquela necessidade da Junta Comercial de São Paulo fazer todas aquelas análises mais criteriosas que, via de regra, ela faria. E tem estados que você vai demorar ali 14 dias até um mês, enfim. Acho que existem algumas componentes dentro do processo de abertura que pode fazer ele ser rápido ou mais devagar, que é, por exemplo, né, dependendo da atividade que você tem, você vai ter que ter um alvará, vai ter que ter uma licença, né? E aí você depende muito da prefeitura, né? Poder expedir ela para que você possa, de fato, passar a operar, se precisa de uma licença específica, um alvará do bombeiro, por exemplo, para poder fazer o seu negócio funcionar, né, naquele local. Então, acho que o processo de abertura, via de regra, ele não é tão demorado, vai depender muito do tipo de negócio, o local onde você vai abrir o estado, e acho que uma outra coisa bem importante também
é que são muito poucos documentos, né, que a gente se pede, né, via de regra que o Estado, né, que as juntas comerciais exigem, né, para abrir uma empresa, né. Então, basicamente, documento de identificação, né, dos sócios, né, ou seja, todas as pessoas que vão abrir, né, vão fazer parte do quadro societário daquela empresa, né. Você vai ter que ter ali o carnê do IPTU, né, para comprovar, né, se aquele local onde você quer abrir empresa pode ou não, porque existe uma questão, né, de lei de zoneamento, né, se pode ou não ter uma empresa naquele endereço, né. Você vai ter que naturalmente ali integralizar um capital, então assim, eu quero colocar R$1.000 para abrir a minha empresa, né, então assim, você vai ter que fazer um depósito para poder abrir aquela empresa, né, e você vai ter que ter o famoso contrato social, né, que ali é onde você vai reger, né, todas, o que né, assim, além do objeto social que sua empresa vai fazer, quem que vão ser os sócios, né, nas deliberações ali que vão acontecer, né, quem tem os poderes para deliberar X ou Y, enfim. Então, são o pacote básico, digamos assim, para a abertura de uma empresa é composto por isso. Show de bola. Quando eu aperto o botão, desculpa, Mi. Quando eu aperto o botão, tudo isso é cuidado pelo Contabilizei. Esses são os documentos que eu tenho que chegar até você. Exato, exatamente. Ótimo. Então, assim, né, você disponibilizou essas informações, nós cuidamos de todo o processo de abertura, né? A única preocupação durante o processo que você vai ter é de assinar, né, o processo, né? Porque você precisa, né, atestar que você realmente está abrindo, que não é alguém, né, que está simulando uma abertura de empresa, né? E esse processo de assinatura, via de regra, ou ele acontece por meio de certificado digital, né? Que é o eCPF, que a pessoa física, qualquer pessoa física, você, né? Qualquer pessoa pode ir lá e, né, numa empresa que seja credenciada pelo governo, né, pelo ICP, para poder emitir o certificado, né? E às vezes tem até algumas juntas que estão permitindo uma flexibilização maior. Hoje a gente tem o famoso GovBR, né? Então, assim, dependendo se você tem o selo lá bronze, prata, ouro, né? Você, dependendo do tipo do selo que você tem do GovBR, você consegue não ser necessário você utilizar o certificado digital e só assinar com o GovBR e tá tudo certo, sua empresa vai ser aberta sem problema nenhum. Show de bola. Diga lá. Não, era só uma curiosidade. Você comentou que São Paulo são 3 dias, né? Qual que é o estado que demora mais tempo? Tem no Brasil, assim, para abrir empresa? Olha, se você lembra dessa informação, que eu fiquei curiosa, assim. Sim, da nossa experiência, assim, acho que Bahia, por exemplo, é um estado que pode, né, levar até, não é que leva, mas pode levar até 180 dias. Né? Então, assim, acho que tem alguns estados que... porque todo o processo de abertura de uma empresa, ele não passa somente pela junta comercial, né? Ele passa, né? Ele nasce na junta comercial, mas ele bate na receita, depois da receita ele passa pela prefeitura. Imagina uma prefeitura, né, no estado, né, uma localidade que não tem tanta, né, estrutura tecnológica, que às vezes todo o processo é feito manualmente. Então, naturalmente, o tempo para se fazer, né, ou se abrir, né, verificar tudo que precisa ser verificado, né, demora muito mais, né? Então, todo o processo de cross-checking que a gente chama de São Paulo é tecnológico, né? Muitos cheques acontecem de forma automática, tecnológica, por isso que o processo acaba sendo tão rápido assim, né? Entendi. E também tem, acho que, uma outra questão que eu acabei não citando, que se você tem uma atividade de alto risco, você vai abrir uma indústria química, eu vou abrir uma empresa de serviço, eu sou uma pessoa de tecnologia, e eu vou desenvolver software, sistemas de casa. Assim, não existe complexidade nenhum risco nenhum, né, para, né, aquela empresa que você está abrindo para você, para poder prestar e emitir nota fiscal, né? Então, naturalmente, o tempo de análise, as verificações, né, que vão ser feitas são muito mais rápidas, menos complexas, enfim, por isso que o processo acaba acontecendo tão rápido a abertura. Entendi. Muita coisa acontece, né? Sim. Muita coisa acontece nos bastidores do negócio aí. É caro, né?
Olha, a gente tem uma coisa boa na Contabilizei, Qual que é a gente não cobra pelo processo de abertura de empresa. Não é possível. Né? Não é possível. Sério? Então, assim, acho que até um tempo atrás, né, antes da Contabilizei nascer, a gente tinha como prática, né, cobrar, né, pelo processo de abertura, e eu estou falando processo de abertura, não é a mensalidade que você paga para o contador fazer a contabilidade, né, calcular os impostos, entregar as obrigações, né? Hoje na Contabilizei, a partir do momento que você adere, você quer, né, se tornar nosso cliente, o único custo que você vai ter são as taxas da junta que normalmente tem, né? E que aí naturalmente corre por conta, né, do empreendedor, do empresário. Mas a gente, todo o processo e pessoal envolvido, tecnologia envolvido, né, para que faça a sua empresa nascer, né, tudo isso não é cobrado hoje dentro da Contabilizei, né? Então, acho que é importante avaliar também o processo de abertura, né, de empresa, né? Se você vai ter algum custo adicional além das taxas que normalmente a junta vai te cobrar ou não, né? Para que você tenha certeza que você está fazendo uma economia ali durante o processo de abertura da sua empresa. Massa. Bom demais. Muita coisa, né? Muita. A ser observada. Queria trazer para um assunto da atualidade aqui. A gente viu essa coisa da Americanas aí, né? E tal, os balanços, a gente falou dos relatórios e tal. Tô sempre me questionando aqui, né? Tanta gente envolvida nessa cadeia toda aí, né? Então tem os próprios credores que tinham que ter acesso aos relatórios e tal. Isso aí era papel da contabilidade? Como que é? Só para entender. Estou fazendo essa pergunta enviesada porque eu vi esse problema que aconteceu numa dimensão estratosférica, ela acontece na pequena. Eu vejo isso acontecer dia a dia. De quem que é a responsa de olhar para que isso não aconteça? Porque pode acontecer, né? Os resultados não serem observados. A contabilidade sinaliza? Como que como que se enxerga esse caso aí que a gente tá vivendo, cara? Esse é um caso emblemático, é exemplo de outros que nós tivemos aí, né, ao longo do tempo. Acho que isso demonstra cada vez mais a importância de um tema que é relativamente novo, mas que vem ganhando relevância, né, no cenário, né, mundial, que é governança, né? Acho que governança é algo que, quando a gente pensa no tema, faz parte, né, e deve ser algo que é inerente ao sócio, né, ao responsável por aquela empresa, né, quem que define as regras, quem que, né, direciona, né, tudo que vai passar pela vida daquela empresa, da contabilidade da mesma forma, né? E em algumas situações, né, também de empresas de auditoria, né? Então, empresas hoje de grande porte, né? Existem regras específicas, né? Elas têm que obrigatoriamente ter uma auditoria. Empresa de pequeno porte, por exemplo, ela não precisa, né? É opcional. Se ela quiser contratar uma empresa de consultoria, que não precisa ser as Big Fours da vida, pode ser uma das outras menores, né? Para verificar se tudo certo com o balanço, se tem algum tipo de apontamento ali, algum risco, né? Ali para a saúde financeira da empresa, né? Quando a gente pensa, né, e aí assim, o que é importante nesse contexto? Toda vez que você, né, ao longo do ano, você está elaborando as demonstrações, fechando o balanço de qualquer empresa, não só americanas, né, você tem ali os inputs, né, insumos, né, que vão alimentar, né, porque a contabilidade nada mais é que a fotografia, né, de todos os eventos que aconteceram dentro para aquela empresa, dentro daquela empresa. Claro, e a contabilidade, o papel dela é refletir de forma adequada tudo o que aconteceu, né, e aí existem regras, né, no âmbito nacional e também internacional, de como que eu tenho que contabilizar um evento X, um evento Y, né, que acontece dentro, né, daquela empresa e que deve ser refletido adequadamente, né, no balanço daquela empresa, né? Então, é importante, acho que a gente destacar assim, que, sim, a contabilidade tem papel relevante e importante, mas, né, os administradores, sócios da empresa também, porque são eles que fornecem as informações, né, e quanto maior o nível de informação, detalhamento, né, e documentação, né, para que o contador possa fazer uma avaliação, tá? Diante de tudo que aconteceu versus tudo que a regra, né, contábil exige
como eu devo retratar, contabilizar esse evento, qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor saída. E as empresas de auditoria vêm no sentido de justamente fazer esse cheque, né, de forma independente, né, até para ver se o contador teve uma interpretação, talvez que não foi tão adequada assim, né? A gente aqui fala da Americana, a gente tem poucas informações, não muitas ainda, do que de fato aconteceu. A gente tem algumas hipóteses, mas assim, acho que a empresa de auditoria, né, ela tem esse papel de verificar se realmente, né, isso, né, deveria ter sido feito. Se não foi, acho que a PwC, né, que é a empresa que auditou a Americanas, vai se pronunciar a respeito. Por que, né, se aquilo foi visto ou não, se aquilo foi visto, né, como que aquilo foi endereçado, né? Então acho que a gente precisa entender que a contabilidade sim é vital nesse processo, né, para que a gente não tenha nenhum tipo de informação oculta ou informação, né, travestida, mas, por outro lado, né, a gente tem outros agentes, entre eles sócios administradores e também, quando for o caso, empresa de auditoria que faz parte de um contexto, né, ou seja, não é responsabilidade de um ou de outro, acho que são de todos no final do dia. Informação que está chegando para ser retratado aqueles demonstrativos ali todos e tal. Como que a Contabilizei me ajuda nisso? Vocês conseguem me ajudar? Então, né, peguei esse caso enorme, mas pequeno também funciona. Vocês conseguem garantir isso? Como que é essa relação da empresa com a Contabilizei para que essa informação não fique perdida no meio do caminho aí, cara? Legal. Bom, a gente tem hoje, dentro do contexto do arcabouço, né, regulatório, né, algumas regras que você deve seguir para você, antes de você encerrar ou fechar um demonstrativo anual, né? Uma delas é a famosa Carta de Responsabilidade da Administração. O que é essa carta? É uma carta onde o sócio, né, assina, os sócios ou a sócia, né, assina e diz que todas as informações, tudo o que aconteceu dentro da empresa, ou, né, ou seja na conta corrente que ele utiliza para fazer recebimentos, pagamentos, né, ou qualquer outra coisa do tipo, né, foram providas, né, foram fornecidas para o contador, né, fazer o fechamento, né, a retratação de forma fidedigna, né, do que de fato aconteceu e como aconteceu, né? Então acho que o primeiro passo é Carta de Responsabilidade da Administração, né? Então isso é um documento que é essencial e dentro da contabilidade a gente não fecha balanço sem isso, obrigatoriamente todos os balanços têm que ter, porque no final do dia, como eu disse, é uma corresponsabilidade, né? Não é só do contador, né? Mas também do sócio administrador também, né? Como o contador vai garantir que de fato ele fechou o balanço corretamente, adequadamente, se o sócio, né, o administrador, não declara que, por outro lado, ele forneceu todas as informações, documentos que eram necessários para que o contador fizesse o papel dele, né? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, né, a gente, né, com base nisso, a gente faz uma verificação de tem todos os documentos realmente, né? Porque a gente consegue, através de algumas contabilizações, alguns eventos contábeis, por exemplo, entender se de fato ele precisa das informações ou não. Vou trazer um exemplo. Tem bastante empreendedores que às vezes acabam recebendo, né, adiantamento, né, de cliente, né, ele paga 50% de prestar o serviço e os outros 50% quando termina o serviço. Legal. Como que eu contabilizo esse adiantamento, esse dinheiro que ele já recebeu, mas que ele não terminou o serviço e não emitiu a nota? Isso é adiantamento de cliente. Se eu estou fechando um balanço e eu tenho um saldo de adiantamento de cliente, eu preciso perguntar para o sócio administrador, você prestou esse serviço, você terminou de fato, se sim, você emitiu a nota? Se não, você tem que emitir. Por quê? Porque existe um risco fiscal, que ao você não emitir a nota, eu não reconheço a receita e como consequência o resultado da sua empresa vai estar refletido de forma inadequada e você tem um risco fiscal, que é você ser autuado por não ter cumprido a obrigação acessória de emitir a nota e de pagar os impostos sobre essa receita, sobre esse dinheiro que você recebeu. Então, assim, são situações também que durante o fechamento lá a gente acaba observando, então a gente tem o que a gente chama lá de boas práticas, né, que a gente define tudo que tem que ser verificado antes de fechar um balanço, né, de qualquer cliente. Legal, né? A plataforma me avisa isso? A gente tem algumas regras que são automatizadas, que acabam avisando, né, sendo avisadas.
ou em algumas situações o próprio contador entra em contato com você e fala, olha, eu constatei aqui na conta X do seu balanço que tem uma pendência, né? E acho que aí o último ponto para fechar essa questão do balanço, né? De como a gente garante, né? Todo o balanço que sai hoje da Contabilizei assinado, mesmo independente de qual seja o contador, por exemplo, foi o Diego que fechou esse balanço, né? Mas quem vai assinar, por exemplo, é o Charles, que é o nosso contador-chefe lá hoje, né? Ele vai revisar aquele balanço. Então vai ter uma dupla verificação independente, né? Para garantir que todos os questionamentos foram realmente feitos, todos os documentos foram de fato recebidos, né? A gente tem realmente a carta de administração antes de soltar essa demonstração assinada, né? Então a gente tem um processo muito bem estruturado para garantir que a gente não tenha nenhum tipo de evento parecido como o caso Americanas, né? Então acho que é importante tentar se cercar por todos os lados, né? Já que a gente não tem uma empresa de auditoria independente, embora, né? Como eu havia dito, né, no começo da nossa conversa, eu, né, sou responsável pela área de auditoria interna, né, da Contabilizei. Então, além de tudo isso, nós temos hoje um processo de auditoria, né, dos balanços que nós fechamos, para a gente encontrar eventuais pontos ali de deficiência, pontos de atenção que precisam ser corrigidos, não só para aquele cliente específico, né, mas para toda a nossa base de clientes. Então é uma outra forma, uma outra ferramental também que a gente utiliza para garantir que nós não vamos ter problemas com nenhum balanço de nenhum cliente. Eu tenho uma... Vai falar alguma coisa? Não, você ia falar legal demais, porque as pessoas têm medo, sabia? De contratar a Contabilizei? Sim. Você sabia? Muita gente fala assim, não, Contabilizei não, porque Contabilizei é de... Ó, você que está nos ouvindo aqui, presta atenção no tanto de coisa que acontece por trás, né? Então é importante, eu acho que um player, tipo Contabilizei, no mercado, e eu não sou contra você, contador, que também é nosso cliente, né? Só que eleva a régua num nível muito grande e traz à tona a importância de se ter um serviço de excelência, né? Então, você precisa de uma consultoria? Não, mas você pode ter ali a auditoria interna, você pode ter ferramentas e processos que garantem que esse serviço contábil vai ser prestado da melhor maneira possível e, apesar de ser um botão, muitas vezes, o que acontece por trás é tudo isso aí. Eu acho importante falar isso, né? A gente também sofre um pouco disso, né? Parece que é só apertar um botão. Por trás acontece um monte de coisa, né? Exato. Então, acho que é bacana trazer isso para as pessoas, para elas entenderem que a Contabilizei é um serviço sério, né? A gente estamos disruptando um mercado aí, mas é só parte desse mercado, a gente não está contrário a ninguém e a tecnologia está vindo para ajudar demais a gente em todo esse processo, né? Exatamente. Acho que a tecnologia, na verdade, ela é uma aliada, né? Ela não vem para roubar o trabalho de ninguém ou para prejudicar ninguém. Sim. Muito pelo contrário. Ela vem no sentido de você entregar mais valor, né, para o serviço, né, que originalmente era feito sem tecnologia, né? Então, assim, e para toda a tecnologia, né, exige que você tenha um capital intelectual, um ser pensante ali por trás que defina como que vai funcionar, né, aquela tecnologia, né? Então, hoje a gente tem tecnologias que tornam alguns processos, né, algumas rotinas, né, que são extremamente operacionais, ou eram operacionais até então, antes da Contabilizei, né, que a gente consegue automatizar para que ela não seja tão braçal, ou que ela não, né, enfim, seja feito de uma forma muito mais prática, muito mais fácil, né? Então, assim, e a Contabilizei, né, para quem tem medo da Contabilizei, nós somos uma empresa composta por gente, né? Nós fizemos tecnologia, sim, o nosso negócio por tecnologia para, né, prover um serviço de qualidade a um custo menor, mas a Contabilizei hoje são cerca de 1.200 funcionários hoje. É isso que eu ia perguntar. Né? Então, é uma empresa de 9 anos, que não é uma empresa que nasceu ontem, é uma empresa que já está consolidada no mercado, né? Que naturalmente cresce ano após ano, mas composta por 1.200 pessoas. Tem 1.200 pessoas por trás do back, ali, por trás da plataforma, da solução que o nosso cliente utiliza, pensando e trabalhando para entregar a melhor solução para ele, né? E, naturalmente, né, a tecnologia é uma parte do serviço, né? Ela não é o serviço que a gente entrega, né? Sim. Então, acho que isso é importante também trazer, né, para as pessoas também.
E Diego, eu ia perguntar qual era o tamanho, né? Quantas pessoas estão por trás, porque a gente fala bastante sobre a contabilidade trabalhar junto com o financeiro, da importância que é a contabilidade trabalhar junto com o financeiro. Sim. E aí, falando um pouquinho, assim, mais de atendimento, quando eu contrato a Contabilizei, quem é que me atende lá dentro? Com quem eu me relaciono dentro da Contabilizei, sabe? Como é que é esse contato com as empresas no dia a dia, esse relacionamento mesmo com o empreendedor e tal? Legal. Bom, a gente tem hoje na Contabilizei né, diversos planos, né, para o cliente, né? A gente tem um plano mais básico lá, que o cliente vai pagar, né, R$100 por mês, e tem planos aí que, né, mais... que tem mais, você tem um assessor lá exclusivo para você falar com ele a hora que você quiser, por WhatsApp, por aí vai, que é o nosso produto que a gente chama de Expert, né? Então, o relacionamento depende muito do plano que você contrata, né? Se você contrata um plano mais básico, né, você vai falar com um pool ali de contadores ali que vão atender, que podem atender a sua empresa. Agora, não, eu preciso, né, e gostaria de ter uma atenção especial, né? No momento que eu tivesse a dúvida ali, em 5 minutos alguém me respondesse, né? Aí tem o perfil Expert, né? Que o cliente pode contratar, o plano Expert, que ele pode contratar, né? Para que o assessor ali possa ajudar, né? E aí, assim, ele vai meio que facilitar o processo que acontece, todo o processo que acontece ali dentro, né? Para pegar um contador ali que vai estar dedicado à contabilidade da empresa dele, né? E tirar as dúvidas, fazer a coisa acontecer, né? Então, acho que quem atende vai depender muito hoje na Contabilizei de qual que é o plano, né? Mas hoje eu posso te afirmar, sem sombra de dúvidas, que qualquer pessoa pode, né, e é instruída a falar com o cliente. Então, por exemplo, embora eu, como área de suporte, né, não tenha contato com o cliente, né, toda vez que precisa resolver alguma coisa, ajudar com alguma coisa que está tendo dificuldade, eu passo a mão no telefone, ligo para o cliente e falo, então, deixa eu te ajudar a resolver o seu problema, a entregar o que você precisa, né, enfim. Então, acho que é isso. A gente é bem orientado nesse sentido lá. Legal demais. Uma grande operação, né? Esse plano expert aí, eu tenho regime tributário ou no plano básico eu já tenho também aí o planejamento tributário? Como que é? Sim. Ou tem uma promoção no plano básico? Hoje dentro, né, do Expert, né, naturalmente você, né, vai ter um processo onde vai ter uma pessoa específica que vai ali te assessorar e ajudar ali a discutir questões, né, mais pontuais, conceituais ali, para definir, por exemplo, qual é o melhor regime tributário para você. E dentro do Core a gente tem, né, uma análise que a gente faz independente desse contato mais ativo, né, que o cliente tenha, né? Então a gente entende que o serviço de contabilidade por si só não é só aquele serviço que vai entregar a guia, vai entregar a obrigação, entregar o balanço, mas é entregar a melhor solução. Então, por exemplo, a gente acabou de ter promulgado, foi o ano passado, um benefício fiscal que chama PERSE, para as empresas do segmento de turismo, né? Porque foi um dos segmentos mais afetados, que mais sofreu, né? Sim. Naturalmente. O que o governo estipulou? Empresas do setor de turismo, né, que tem uns quinais específicos, XYZ, né? Você optando pelo lucro presumido, você não vai pagar PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Ou seja, vai ter essas alíquotas desses impostos zerados, né? Nós proativamente fizemos uma análise quais eram os clientes que nós tínhamos na nossa base desses quinais específicos e mandamos comunicações para o nosso cliente explicando o que era o benefício, se ele tinha interesse ou não, se ele tivesse interesse, quais informações que nós precisaríamos que ele retornasse para que a gente pudesse fazer todo o processo ali, para que ele pudesse fazer jus ao benefício a partir, né, daquele momento. Para todos os clientes. Para todos os clientes, show, independente de ser um plano básico ou ser um plano expert. Comprometido com o cliente, né? Sim. Massa. Muito bom. É isso. Muito bom. Alguma pergunta? Não, eu tinha essa dúvida sobre atendimento, acho que a gente abordou. Como a gente falou, é um universo, assim, né? Daria pra gente fazer vários episódios falando sobre a contabilidade, mas eu acho que foi um ótimo episódio pra gente começar. E falando um pouquinho, assim, às vezes sobre sazonalidade, eu acredito que no início do ano vocês recebem bastante contato, né? Pra abrir empresa. Deve ser um momento, assim, que ao longo do ano existe aberturas, mas eu acho que o grande boom, não sei, posso estar enganada, você pode me responder melhor.
É no início do ano, né? Será? Sim, historicamente a gente tem ali, historicamente, né, um processo de abertura que acontece majoritariamente ali nos primeiros meses do ano, né? Por que disso, né? Muito porque, né, a pessoa, né, fala, eu vou empreender, chega ano novo, vida nova, né? Então, assim, as pessoas acabam, né, e porque, via de regra, né, ela entende que ter uma contabilidade ali anualizada, né, e não quebrada, ou seja, abrindo a empresa ali na metade do ano, por exemplo, para ela faz mais sentido, né? Então, historicamente, a gente tem os processos de abertura mais concentrados no início do ano ali, né? Claro, né, a gente tem ali ao longo do ano distribuído o processo de abertura igualmente, né? Mas sim, começo do ano é onde a gente tem um boom e a gente, né, final de ano as pessoas não estão preocupadas em abrir empresa, né? Assim. As pessoas estão preocupadas em tirar férias, em descansar, né? Então, assim, naturalmente as pessoas acabam empurrando ali, né? Se eu tinha intenção em abrir em novembro, dezembro, mais um mês, 2 meses não vai fazer diferença, né? Então deixa eu empurrar um pouco mais à frente, né? Essa é a abertura da minha empresa. No Mas Granato eu a não gente preciso esperar, né? não Preciso precisa. esperar, né? Não, você não precisa esperar, né? Então, acho que isso é bem importante. Assim, por mais que você não tenha planos, por exemplo, né, de faturar, né, no dia D0, que é o seu CNPJ, que a sua empresa foi constituída, aberta, que está apto a faturar, né? Você pode ter a empresa ali, né, aberta. Se eu vou faturar daqui 2 meses, por exemplo, tá tudo bem, você pode ter a empresa aberta. O máximo que vai acontecer é que o seu contador eventualmente vai precisar entregar algumas obrigações ali, mesmo que a empresa não tenha faturamento, movimento, né? Mas isso não quer dizer que você não possa ter empresa constituída aberta, né? Sem faturar, por exemplo, porque você só em janeiro vai firmar um contrato ou vai começar de fato a fazer o seu negócio acontecer e girar. É isso. Muito bom. Muito bom, muito bom, Eu Diego. adorei, Michele. Foi maravilhoso. Você é uma pessoa muito inteligente. Obrigado. Minha cabeça está aqui fritando. Mas eu quero agradecer também a Samara, que foi quem fez toda essa comunicação, esse intermédio, né? Nos levou até você e a sua disponibilidade de vir aqui falar sobre a Contabilizei. A gente também vai compartilhar todos os links, artigos que a gente acabou pesquisando, até para construir essa pauta do Contabilizei com vocês. Então, vai estar aqui também na descrição. O LinkedIn do Diego. E é isso, tem mais algum recado, alguma coisa? Fala, Lulu. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos empreendedores, com sua família, com todo mundo que você acha que faz sentido receber, né, essa mensagem, entender um pouco mais sobre esse bichinho aqui, que é a contabilidade. É legal, né, empreender. De novo, eu comecei esse episódio assim, se você é empreendedor, se você é empreendedora, tá ouvindo a gente, se liga o quão vencedor e vencedora você é, só de sobreviver nesta terra aqui, sob toda essa complexidade. Se você não se cadastrou ainda para testar o Granatum, testa o Granatum lá, www.granatum.com.br. Se você ainda não testou Contabilizei, não conhece Contabilizei, acessa lá o site da Contabilizei, o YouTube da Contabilizei é muito legal, cara. De verdade, tem muito conteúdo maneiríssimo lá. Você vai adentrar nesse mundo. Se surgir dúvida, manda pra gente. Grupo do WhatsApp? Exatamente. Muito obrigada. Não de nada. Tô esquecendo aqui do meu trabalho. Convidar as pessoas a participarem do nosso grupo de... Ai, calma. Porque estão aqui, tô tão pensativa no episódio. Convidar as pessoas a participarem do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente compartilha o episódio, compartilha mais conteúdo sobre empreendedorismo e sobre financeiro, sobre contabilidade, tudo. Então, venha fazer parte. Diego, se você quiser se despedir também, falar alguma coisa no final sobre algo que faltou. Certo. Mas pode ficar à vontade, o espaço está aberto. Legal. Bom, primeiro eu agradeço imensamente pelo convite. Eu acho que é um prazer, uma honra estar aqui, podendo dividir um pouco, né, do meu conhecimento, do que nós fazemos na Contabilizei, como que nós podemos ajudar o empreendedor brasileiro, né, nessa jornada que faz 9 anos, né, que nós estamos aí. Como você trouxe, né, tem muito conteúdo gratuito, então isso no nosso blog, no nosso YouTube, né, acho que fiquem à vontade de acessar, conhecer um pouquinho mais sobre, né, essa questão, né, de contabilidade, regime tributário, né, e também a gente tem o costume, né, de responder dúvidas ali. A gente tem nosso Instagram também, né, sempre as pessoas acabam enviando ali algumas dúvidas e a gente responde, não cobra nada por isso. Isso é importante dizer, né.
E caso vocês tenham interesse, né, em conhecer, né, um pouquinho mais, né, do serviço, da contabilidade, experimentar, né, fala com a gente, né, que a gente consegue ajudar. Enfim, então acho que é isso. Acho que foi um prazer, uma honra, e me coloco à disposição aí para poder bater outros papos, né, a respeito aí, poder ajudar cada vez mais os nossos empreendedores brasileiros, que são guerreiros e vencedores, como você trouxe. Legal, bom demais. Valeu, Diego. Muito obrigado, Michele. Obrigada, Mais Fábio. um ótimo Obrigada. episódio. Obrigado você que nos assistiu e nos ouviu até agora. Até a próxima semana. Grande abraço. Super beijo, até a próxima.